Vamos para o último capítulo. Capítulo 50, Cidadão do Nosso Lar. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Olha a lição, ó. Começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum. No treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastavam-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água. Mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. Ele está dando a noção de que o espírito realmente no futuro se alimenta de amor, né? De fazer a vontade do Pai. É o amor, é o alimento das almas. Nós vimos aqui, né? Amor, alimento das almas. E ele está se referindo a isso. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Ó, a transformação igual do caso Tobias. Ela não era mais a minha ex-esposa. E que eu imaginava que ao chegar aqui ela ia estar assim, né, de joelhos, orando, aguardando o desencarne dela, chorando para ela se consorciar. Isso daí existe? Existe. São almas afins. Almas afins. Que quando o marido ou a esposa parte, um ou outro, o outro aguarda. Tem muito amor, é um amor diferenciado. Tenha certeza que vai continuar, que vai... E mesmo assim a gente não sabe, né? A gente não sabe. Porque na altura do campeonato, o mundo espiritual para nós ainda é um grande desconhecido. Neste aspecto aí. Não era dono dos meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Lembram tem uma poesia do Khalil Gibran, né? Meus filhos não são nossos filhos. De Deus, são filhos de Deus. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, cercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma as substâncias dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Então, agora, todo o próximo parágrafo é a execução dessa frase bonita aí. Vamos ver. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Então, a primeira flor da vida que ele recordou. E o André é a abelha, né? Não se sacrificar a ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração. Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. Vai vendo as rosas aí, são rosas. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior, no caso Tobias, e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho, Dona Laura. Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente. Se erguia célere no meu espírito. Então você vê aí como o meio ambiente tem influência. Né? Você está vendo aqui. Ele se reergueu
e somente se reergueu, claro, todo mundo que se reergue é porque também deseja. Lembra? E lá quando o precioso aviso, capítulo 6, que o Clarence fala, o meu irmão quer realmente sarar a cura espiritual? E o André ficou queixando, e o Clarence deixou. O capítulo inteiro, o André Luiz queixou. Aí ele, terminou? Você quer a cura espiritual realmente? Pare de falar de si mesmo em excesso. Então, tá aí, ó. O ambiente que você está vivendo tem influência. Por isso, reencarnar na Terra não é para fracos. Reencarnar na Terra é complicado. Porque o meio é complicado. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que eu via no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhado em lágrimas, Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Você vê? A frase dela não está bem colocada, né? Não é? Tem pena de mim, querido. Como? Pena de mim. Não me deixe só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte espinéia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. O que ele fez aí? A primeira palavra do parágrafo? Fez uma prece. Ó, gente, nas horas difíceis, na boa também, mas na difícil, faça a prece. Não esquece não, faz a prece. Porque eu tenho certeza que o mundo espiritual superior está próximo de nós nos momentos difíceis. Está próximo. Só que a gente tem que sintonizar, né, Ju? A gente não sintonizar com o auxílio. Ligar o Wi-Fi. Liga o Wi-Fi. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Se Jesus falou que para determinados tipos de espírito haveria de o discípulo ter muito jejum, mas não é jejum de comer comida pesada, é de maus pensamentos. Você imagine, ele não está conseguindo afastar espíritos, vamos dizer assim, de baixa condição, que seria facilmente afastado. Então é a dificuldade, né? Às vezes a gente está aqui numa reunião mediúnica e conversando com a entidade desencarnada que se afasta e que é envolvido, a gente fica feliz, porque não é bom para ela, para essa entidade, que ela vai ter um avanço. Mas não podemos achar que somos nós que fazemos única e exclusivamente o trabalho. Aliás, eu acho que a nossa participação aí é a menor. Importante. Às vezes decisiva, mas é a menor. Porque o mundo espiritual já está ali, trabalhando aquela criatura. Conversou já com ela. Não é? Então, tem essa questão também. Então, ele estava sentindo dificuldade. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera, aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância.
por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Então, ele colocou aí a condicional. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Primeira vez. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece. Dirigi-me a Narcisa encarecendo o socorro. Contava-lhe, em pensamento, minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que me não desamparasse. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia, sorrindo. Isso daqui é uma coisa que é emocionante. É emocionante isso daqui. Mas Ricardo, é que sem dúvida. Mas eu acho que precisa ter alguma coisa aí. Eu acho que o socorro ele vem principalmente na pessoa que solicita e tem uma proposta de modificação. Ele tem que ter o merecimento. Então. Tem que ter essa capacidade mental que ele adquiriu. Seria como se fosse uma linha telefônica, antigamente, que a ligação está muito ruim, quando a pessoa não tem essas condições. Talvez você consiga, mas fica muito ruim. Porque a gente não pode ter a ideia de que a gente pode levar uma vida de desacerto e na última hora é só pedir que venha ajuda. Não vem. Não vem. Não, deve pedir sempre. Rogativa deve ser sempre utilizada. Eu acho, eu defendo isso. Né? Mas nós temos que ver. Você viu aqui, ó? Não, só não pode, eu acho assim, essa é a minha opinião e respeito as demais. Só não pode passar a mensagem de que é fácil, de que não precisa ter merecimento, de que pode você pautar a sua vida, mas depois eu aprendi que é só pedir que a ajuda vem. Nem seria justo, cadê o mérito? Então, por isso que o abismo está cheio de espíritos, as trevas estão cheias de espíritos, senão todo mundo recebia ajuda, todo mundo estava em nosso lar. Não adianta. Não adianta. Então é muito, muito, muito bacana esse reencontro aqui deles. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. Está vendo? É outro padrão. Chegou a Narciso, chegou a polícia. A polícia chegou. Em seguida, convidou-me com decisão: vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem, olha a lição, pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Para ela falar isso, ela sabe disso. Uma especialização da capacidade dela deste auxílio. O médico generalista não vai operar um cardíaco. Tem que ser um especialista. Aqui é um especialista. Tem um conhecimento mais profundo. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegando ao local onde se alinhavam enormes frondes,
Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueirais e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Eu pedi para que vocês complementassem no grupo, né, a leitura das questões 536 a 540 do Livro dos Espíritos. Leram? Lá está falando sobre isso, sobre os espíritos nos fenômenos da natureza. São os espíritos elementais, ou ele não deixa claro que seja elementais. Pode até ser que não seja. Podem ser espíritos de outra condição evolutiva, mas me parece, claro, que são espíritos assim de transição. Não são seres humanos já, que habitam corpos físicos. 536 a 540. São essas 5 perguntas aí, em que Kardec questiona e os espíritos respondem. Aliás, eu acho que a penúltima pergunta, deixa eu buscar aqui, ela é interessante, porque dá uma base nisso aí. A penúltima, acho que é. E a resposta é curtinha. É a 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram, a resposta. Ou que serão? Letra A. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? A hierarquia que ele tratou lá na questão 100. Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Para a produção de certos fenômenos, tempestades, por exemplo, é a obra de um só ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. Então, são seres aí que André não reconheceu. Enfim, né? E à vista da minha surpresa, rematou. Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina, você vê que então existe o desventurado. Não é porque há obra divina e não há espíritos desventurados. Existe. Está aqui a definição. É aquele imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Não ficará ali por tempo eterno, mas pode ser que seja por tempo indeterminado. E isso é que dá a ideia para os espíritos de que as punições e as eternidades são muito longas, como está na própria questão do Livro dos Espíritos. Sim, tem algumas obras específicas. O próprio Bacelli psicografou uma obra do Paulino que chama Os Elementais. Não é o livro inteiro, tá? Falando só sobre isso, não é. Mas tem uns 5, 6 capítulos, que a gente já estudou aqui em anos passados, e ele trata desse assunto. Né? São espíritos que estão em processos de evolução. Mas que, como você viu a resposta, é interessante isso.
Porque às vezes a gente tem assim um certo ponto de vista, Alba, que as coisas são muito delimitadas na questão, no que tange a questão evolutiva. A própria codificação, na questão 100 até a 113, Allan Kardec trata da escala espírita, tá? Você lembra? Espírito zombeteiro, evoluído, inferior. Ele fala que essa escala é para ter uma ideia, porque ela não é absoluta. Daqui a aqui, o espírito é assim. Daqui a aqui, ele é assado. Entendeu? Então, há espíritos elementais que já encarnaram entre os homens. Já encarnou entre os homens. E não é um, vários. Não é? E vão fazendo essa transição. É um assunto, digo para você, que complexo, difícil. Né? Tem uma das criadoras da Sociedade Teosofia, eu falo isso porque eu estudei, né? Fui atrás. É a Helena Blavatsky, ucraniana. Ela escreveu um livro, mais de um, e ela foi uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, que acredita na reencarnação, né? Que fala que o espírito viaja nesses reinos, e ela fala sobre os elementais. E ela até vai mais além, ela fala sobre os elementares. Ela fala dos elementais, uma coisa, e dos elementares. E eu vou dar a definição, mas não se preocupe quanto a isso. Mas os elementais seriam essas fases de transição dos espíritos, e os elementares seriam, quando os espíritos desencarnam, os pensamentos negativos dele desencarnam, formariam entidades fictícias do mal, seriam os elementares. Mas isso não tem referência, a princípio, de forma clara, na obra de Allan Kardec. Não tem. Tá? Mas até a literatura mitológica, né? As ondinas seriam os elementais da água, a salamandra do fogo, né? Da terra, do ar. Então, são assim conceitos que existem em teorias, dentro também dos mitos, e que tem um fundo de verdade. Daí eu acho que a resposta é por aí. A gente precisaria aprofundar mais, estudar mais, mas essas questões do Livro dos Espíritos, do fenômenos, né? Você viu que para a codificação chegar até nós, que começou com as pancadas e com as mesas girantes, quem as realizava? Os espíritos da classe dos batedores, dos perturbadores, que está lá nessa questão 100 e pouco lá. Você acha que o espírito superior ia vir? Então aí você se remete mais transcendentalmente a Jesus acalmando a tempestade, lembra? A passagem bíblica. Você acha que Jesus tinha autoridade sobre esses seres? Obviamente. Né? Obviamente. E Jesus tinha autoridade sobre esses seres a ponto dele agir sobre eles para que eles mesmos fizessem a sua parte, acalmando as tempestades. Né? Isso pode ser uma linha de pensamento. A gente parece, é fácil, não é. Tem que estudar. Até porque essa passagem, porque o espiritismo, ele é evolucionista, né? O espírito, ele tem um passado nos reinos que antecedem ao reino nominal, pelo princípio inteligente. Tá? Embora ele seja criado, o espírito, no homem, mas ele já vem antes, viajando e adquirindo evolução. Então, essa área, André Luiz toca bastante, tá? No Evolução em Dois Mundos, mas precisa ser bem estudado, para não falar coisa muito desapropriada. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto.
da mangueira, emanações das árvores, está vendo? Você vê emanação de árvore? Aí, ó. Nós vemos o que da árvore? O fruto. É a emanação materializada da árvore. Mas o fluido dela. E durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo, através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se essa noite extraordinária reação. Verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos, ó que bonito isso, vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Então, isso é uma característica de uma pessoa, de um espírito que está sentindo o crescimento. Está crescendo. Por quê, gente? Vamos dizer assim, esse crescimento, ele vem com a ação das questões morais, do amor. Você vê que talvez ele foi um homem que não fez tanta caridade, né? Nós vimos isso. Ele não foi de fazer tanta caridade. Até que andou fazendo um pouco. Mas você nota que nessa vida dele lá em nosso lar, ele ganhou aspectos evolutivos que ele não ganhou em toda a vida dele. Isso nos leva a ver que a erraticidade é muito importante. Que a erraticidade não é só um lugar onde a gente vai, um hotel, para ficar lá hospedado, aguardando um novo chamamento para reencarnar. Aliás, é assim que os que não conhecem as realidades pensam. Quando eu morrer, eu vou lá, fico lá, depois eu reencarno, volto. Você vai perder a sua oportunidade na erraticidade? Você não quer fazer uma faculdade lá? Você não quer estudar? Você não quer aderir a um local onde você possa ter um trabalho e se revigorar, fortalecer, assim como os jovens vão para a academia, os velhinhos também, né? Vão para a academia fortalecer a musculatura, vá fortalecer sua musculatura espiritual na erraticidade. Não perca tempo, por isso que eu falei aquele dia. Qual que é o seu plano para quando morrer? Não é uma colocação fúnebre, ela é lúcida. Se você não pensa nisso, você está perdendo tempo. Eu penso em muito, embora eu não queira morrer. Mas eu penso que eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade e quero trabalhar lá, dentro dessa minha área que eu pretendo. Faça isso, pense. Só que comece aqui, através do trabalho, né? Através do estudo, porque o trabalho e o estudo vão dar a você a disciplina que você vai precisar do lado de lá. Né? É um bom início. Nesse dia voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez, olha aí, experimentei a capacidade de volitação. Num momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo, comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvi-a esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Isso daí está falando uma coisa que já aprendemos. A volitação é uma faculdade de desenvolvimento mental, não é de evolução moral, necessariamente. Ajuda? Obviamente que ajuda. Em que aspecto que ajuda? Da leveza. Porque a lei da gravidade também incide no mundo espiritual. Claro que adaptada às condições de lá, mas ali também há a lei de gravidade. Por isso que poucos volitam no mundo espiritual. Os que conseguem volitar
fizeram um trabalho mental e evoluir, que é o que ele está percebendo, torna a pessoa mais leve. Isso facilita, né? Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto e intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Então ele aprendeu naquela semana, sozinho ele já estava fazendo o trajeto. Não precisava mais de ninguém. Ao fim da semana, chegaram ao termo da minha primeira licença no serviço das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges, que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar, totalmente modificado. Quem dera a gente possa, ao desencarnar, ter essa sensação. Totalmente modificado. De como a maneira que nós, quando aqui entramos. É nesse aspecto que eu quero dizer. Lembra da Laura ontem? A Laura? Para quem veio ontem no estudo, ela pensou que não havia valido nada. E a dona Modesta falou que valeu e muito, e explicou. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. Lições práticas. Você percebe que, embora a gente tenha dito isso ontem, mas vale aqui falar, ele poderia ter ajudado ao Ernesto sem ter experimentado esta avanço. Não é verdade? Poderia. Meio de bico virado, não querendo, mas sabendo que o Clarencio ia ficar sabendo. Então deixa eu fazer. Mas eu quero me ver livre o mais rápido possível. Poderia ou não poderia? Talvez não com tanto êxito. Ele poderia até ter virado as costas, mas poderia ter ajudado. É o que nós estávamos falando ontem. A caridade tem que provocar em você isso aqui. Aí sim, a caridade vale a pena. Na forma pura como ela deve ser. Aí, provocou. Aprender a preciosas lições práticas. André Luiz se tornou espírito puro? Claro que não. Mas ele avançou severamente na luz. E é isso que nós desejamos. À tarde, sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida, com que amor atende a toda a criação. Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salustio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir. Colhido assim de surpresa, foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. É o nome do capítulo, né? Por que tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino?
Não conseguia reter as lágrimas de emoção que embargavam a voz. E, considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio a chorar de gratidão e de alegria. Então, ao ser, vamos dizer assim, receber essa honra de ser cidadão de nosso lar, eu entendo que ele se tornou, assim, uma criatura lá dentro, autônoma. Ele deixa de ser um aluno ali, né? Embora eterno aprendiz, como todos nós devemos ser. Mas ele deixa de ser aquele, e ele vai ter maior autonomia. Começou a entender que é através da ação, no amor, no desprendimento, na abnegação, no sacrifício, porque para ele foi sacrificioso fazer isso. Ele não fez assim tranquilamente. Chegou lá, a Narcisa falou, peraí, temos que ajudar rápido, não pensou duas vezes. Tá certo que ela não tinha um envolvimento consanguíneo ali todo, mas ele não, ele hesitou, teve dificuldades. Então, como cidadão de nosso lar, ele está abrindo a possibilidade de poder dar o ensejo a novas obras, né, que virão, que já vieram por aí. Que é o caso do próximo livro, que nós vamos começar na semana que vem, será Os Mensageiros, onde ele ali é galgado para uma equipe de socorro e vai visitar, fazer estudos fora de nosso lar, com maior independência e autonomia, né? Então eu convido a todos a continuarem conosco na próxima quinta-feira, trazerem o livro Os Mensageiros,